Olá, bom dia. Hoje, sábado, 18 de junho de 2022. Esta semana, ou nesses últimos dias, alguém falou que se o Cristo existisse nos dias de hoje, teria uma arma, andaria armado. Essa é uma fala que não vem para semear a paz, né? Essa é uma fala beligerante e que é uma maneira de semear, né, dúvidas sobre a fé das pessoas. É uma fala que traz no seu bojo algo bem dissonante e que demonstra um vasto desconhecimento da figura do Cristo, do Jesus Cristo. Se você olhar para a história, você vai ver que um número de cristãos, né, de grande envergadura, durante esse tempo, né, de luta nesse planeta, nessa vida, abdicaram do uso da arma, simplesmente optando pela palavra e pelas boas ações. Aí você vai ter nesse conjunto de pessoas, algumas que eu vou citar, né, como Martin Luther King, como Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Sai Baba, Yogananda. Então você vai ter inúmeros testemunhos de pessoas religiosas, cristãs, que, através do espírito desarmado, fizeram grandes atos que vieram a influenciar grande parcela da humanidade. Então, quando alguém diz, né, tenta colocar uma arma na mão do Cristo, a gente percebe a loucura que nós estamos vivendo nesse tempo, aonde que pessoas falando daquilo que não conhecem, né, que é o Cristo, que é Deus, falando de coisas que são contrárias à própria doutrina cristã. Então, se você analisa profundamente isso, você vai ver que o intuito é disseminar a discórdia, a violência, até legitimar a violência que hoje existe. Eu costumo dizer que um dos problemas no que se refere à espiritualidade do ser humano é o desconhecimento
do que seja Deus e de quem foi Jesus Cristo. Lógico que para entender isso, seria importante que as pessoas se debruçassem mais na história, na doutrina, na Bíblia, no Novo Testamento, onde que ele é todo cristão, para entender o porquê que soa aberrante uma declaração dessa que foi dada. Então é preciso entender que o Cristo, desde os primórdios, né, da sua atuação, da sua atividade entre nós, ele semeou o amor. Um amor incondicional. Um amor que dizia até que você deveria amar os seus inimigos, os seus desiguais. Então era uma fala bem esclarecedora do que seria realmente a mensagem cristã. A violência, toda e qualquer tipo de violência, não tem a ver, não combina com a doutrina cristã, com o ser cristão verdadeiro, porque hoje existem os falsos cristãos, né? Os falsos religiosos, por aí vai. Então, a mensagem do Cristo toda foi baseada no amor ao próximo, seja qual for o próximo. Nunca estimulou a violência. Mesmo quando foi preso, né, pelos guardas romanos e judeus, que Pedro, tem o episódio, né, que o Pedro tenta, né, fere até um dos guardas, o próprio Cristo afastou Pedro e curou a ferida do soldado, do guarda. E muitas outras vezes o Cristo esteve sempre demonstrando o quê? Fraternidade, solidariedade em relação a todas as pessoas que o cercavam, e que não eram poucas, porque algumas eram detratores seus, mas ele sempre tinha uma palavra, um gesto de amor em relação a essas pessoas. Então soa bem, né, bem, digamos assim, bem estranho o tipo de declaração que as pessoas fazem sobre a figura do Cristo. E o pior disso é que muitos que fazem essas afirmações ou ilações ou conjecturas dizem-se cristãos, falam que são cristãos, né? E creem em Deus e etc. E nós que estamos aqui desse lado, quando ouvimos isso, não podemos nos calar, aceitar que venha alguém, seja quem for, para diminuir a figura do Cristo
a portentosidade do Cristo. O Cristo foi o ser espiritual mais avançado, mais iluminado, mais sábio que esteve entre nós. E para que ele viesse até nós, esse espírito de luz, ele passou por inúmeros processos no mundo espiritual para poder vir se colocar numa dimensão totalmente diferenciada da dimensão espiritual. Numa dimensão densa, aonde que os instintos mais primitivos estavam à flor da pele. Então, ele passou por todo um processo espiritual para poder adentrar um corpo humano e vir a ter com os humanos, no sentido de trazer-lhes uma mensagem de amor, de solidariedade, de fraternidade. Enquanto os seus detratores andavam armados e tudo mais, a única arma do Cristo era a palavra. E todo o amor que emanava das suas palavras, dos seus ensinamentos. Hoje, nesse mundo caótico que estamos vivendo, nós somos bombardeados o tempo todo pelo ódio que existe, né, explícito e implícito nas ações das pessoas, nas palavras, inclusive nas palavras de muitos ditos religiosos, que são palavras de quê? De separação, de apontar diferenças, de trazer à tona aquilo que é o pior do ser humano, que é a raiva, o ódio, o egoísmo. Então, quem fala, como foi dito, a questão do Cristo que andaria armado, é porque desconhece a própria história cristã, é porque desconhece a própria mensagem do Cristo. E nós, aqueles de boa vontade e de boa índole, não podemos aceitar que isso seja transformado em verdade. Porque isso são, na verdade, inverdades, meias verdades e, propriamente dito, mentiras. Ilações que são até, de certa forma, criminosas no sentido amplo da palavra. Isso deve levar a todo cristão, a todo aquele que acredita, né, no lado bom de todas as doutrinas, isso deve servir para reflexão sobre como estamos vivendo, o que estamos fazendo com a vida, como estamos nos relacionando com as pessoas e que tipo de sentimento guardamos dentro de nós. Porque esses sentimentos divisionistas, separatistas, que separam as pessoas ao invés de uni-las, esses sentimentos não provêm
de nenhuma doutrina sã religiosa. Esses dias eu vi como a gente acaba, muita coisa a gente não pode deixar de ver. Eu vi uma reunião, né, da presidência com alguns ditos evangélicos. E a gente observa a subserviência dessas pessoas a um projeto de morte no Brasil, um projeto de destruição, né, das instituições democráticas, boas ou mais ou menos, mas são instituições democráticas. Então a gente observa que o que essas pessoas querem é estar ao lado do poder, seja qual for o poder. Então elas se afinam com discursos que desqualificam pessoas, que maltratam pessoas, que separam pessoas. Aí você pode estar pensando, mas o que tem a ver o Cristo com isso? Tem a ver tudo. Porque o Cristo mostrou para nós que esse poder humano, esse poder político, esse poder econômico, tudo isso é efêmero. Tudo isso não resiste ao tempo. Basta você ver os grandes impérios do passado, aonde que eles foram parar, por optarem por essa linha de pensamento de separação das pessoas, de discriminação, de preconceitos, de exploração, de manipulação da vontade das pessoas. Muitos morreram defendendo essa causa do amor cristão, o amor do Cristo, o propagado pelo Cristo. Muitas pessoas morreram por isso. Mas morreram enquanto seres físicos. E essa morte só os engrandeceu. E nós, qual o sacrifício que estamos nos submetendo para fazer valer esse amor do Cristo? O que nós estamos fazendo para contrapor a esse ódio cada vez maior existente entre nós? O que nós estamos fazendo? É algo para se pensar. Que existe uma corrente de pensamento, de pessoas, na verdade, que dizem que sim, mas eu não faço mal para ninguém. Porém, o que ocorre é que tem muita gente que não faz o mal para ninguém, mas também não faz o bem. Se omite diante dos desafios da própria vida. Prefere calar e consentir que o caos se estabeleça entre nós. A omissão é uma das maiores falhas do ser humano. No sentido de quando você se omite, você consente. Você consente que o mal prolifere. Então é preciso pensar, diante dessas situações que nós estamos vivendo, qual que é o seu papel nisso? E vou dizer mais, qual que é o seu papel nisso como cristão?
que você muitas vezes diz que é. Porque o verdadeiro cristão, ele segue a doutrina do Cristo, ou deveria seguir, de amar o próximo, de ser solidário, de ser fraterno, de ser caridoso, de ter compaixão para com os demais. Então, nós precisamos pensar ou repensar o que nos move nesse mundo. O que nós vamos deixar que os mova nesse mundo? O ódio, o racismo, os preconceitos, as exclusões? Ou vamos em direção à restauração, do significado da palavra compaixão, das palavras, compaixão, solidariedade, fraternidade, caridade, o próprio amor? Então é necessário que nós nos coloquemos nesse mundo e nos perguntemos: o que eu posso fazer para melhorar isso? Não deixar que a sua fé seja abalada pela truculência, pela violência, pela ignorância, que ela é muito grande. Então nós temos que estar afinados nessa mensagem do Cristo, se somos verdadeiramente cristãos. Porque tem muita gente que só faz de conta. E fazer de conta não resolve nenhum problema. Porque isso não contribui para a própria evolução espiritual de cada um de nós. Ser parcimonioso com o mal, passar o pano para aqueles que fazem mal, isso não é ser cristão. Quanto a Deus, é outra coisa que poucos, na verdade, entendem bem o que é Deus. O que é o Pai que o Cristo nomeou para nós. Mas não o Pai no sentido humano, mas o princípio de todo, o todo da existência. Então temos muito a refletir nesse tempo e precisamos fazê-lo, porque a vida vai continuar existindo e nós vamos ter que continuar evoluindo, se quisermos viver melhor, se quisermos criar pontes entre nós e os outros, não separação, como hoje está acontecendo. Então, talvez devamos pensar sobre isso. Essa é a minha sugestão para essa reflexão. Pensar nesse Cristo desarmado, nesse Cristo amoroso, esse Cristo radioso em ensinamentos para que melhoremos as nossas vidas, para que a harmonia venha se fazer entre nós. Nós temos que todo dia construir um pouco dessa harmonia. Esses temas, como eu estou falando aqui, falei em Deus, falei em Cristo, são
temas essencialmente espirituais. E não há saída para o ser humano se ele não entender o espiritual da vida. Porque essa vida física que nós estamos aqui, que estamos vivendo, ela é apenas ilusão. Ela é ilusão. Ela é algo que está aí colocado como lições para nós aprendermos. Mas a verdadeira vida, ela é espiritual. Nós, antes de tudo, somos espíritos. Para muitos parece que é difícil entender isso. Por quê? Porque falta conhecimento. Então, recomendo que busquemos mais conhecimento para entender esse universo todo, que nós costumamos dizer esse universo todo de Deus, né? Nós precisamos saber mais para entender, para compreender. Para compreender, inclusive, né, o próprio Deus que nós dizemos acreditar. O próprio Cristo que nós falamos, né, que cremos. Nós precisamos compreender mais, muito mais, gente. Esse é o meu convite para vocês, para procurar entender mais, estudar mais. A internet tem um lado bom, onde que tem N livros que você pode estudar, pode ler e estudar. Existem alguns, né, canais no YouTube que são bons, onde que você pode obter conhecimento. Você não precisa assistir um vídeo e concordar com tudo o que se está dizendo no vídeo. Mas você pode tirar dali parcelas do que está sendo dito para a sua reflexão. Porque a sua evolução, ela vai acontecer com autonomia. Você sendo o seu próprio guia de busca. Então nós precisamos compreender isso. Eu não estou aqui querendo converter ninguém para religião nenhuma, tá, gente? Não é o meu papel. Eu apenas estou aqui trazendo um pouco, né, daquilo que conheço, daquilo que já vivenciei e vivencio, para compartilhar. É o que eu mais faço nas últimas décadas, digamos assim. Né? Então, a gente precisa isso se interessar, né? Porque talvez existam pessoas, e na verdade existem, que não estão nem aí. Elas querem só viver o imediato. Saciar os seus instintos, os seus desejos, alguns primitivos. Só isso. Mas aquele espírito, né, que deseja evoluir, ele sabe, ou aos poucos vai entendendo, que precisa saber mais e mais para chegar às suas próprias conclusões. Não a conclusão do bispo, do papa, do pastor, etc. Não, a conclusão sua, da pessoa. Porque cada um de nós é responsável pela nossa própria evolução. Né? Cada um de nós. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento para refletir. Era um momento para buscar mais conhecimento, para compreender o que está acontecendo, o que está rolando. Quem são os personagens que estão aí? O que eles representam na sua rota evolutiva? Eles são
bons exemplos para você? Quais são as pessoas exemplares para você? Você tem que saber. Senão você segue qualquer um. Entendem? Então, é isso, creio eu, a reflexão de hoje. É sobre esse Cristo armado de amor, de compaixão, de solidariedade, de fraternidade, de caridade, de acolhimento. Esse é o verdadeiro Cristo, que ninguém vai conseguir transformar em outro Cristo, porque é esse o verdadeiro Cristo. Se você estuda, né, os evangelhos, se você estuda outras vertentes espiritualistas ou espíritas, você vai entender bem isso. Né? Yogananda, que eu citei aqui, tem várias obras. O Yogananda era um, digamos assim, um sábio indiano que lá nos primórdios foi enviado pelas estruturas espirituais para o Ocidente, principalmente para os Estados Unidos, aonde que ele veio trazer muito da doutrina hindu, de modo geral, mas também era um exímio conhecedor da doutrina cristã, no Oriente e no Ocidente. Então é preciso buscar essas fontes para ir juntando mais dados à compreensão, né, dessa estrutura espiritual que nos contém. Nós fazemos parte disso. Não precisa ser espírita para entender que existe um mundo espiritual, uma dimensão espiritual, porque nós vivemos esse universo. Ele é composto de várias dimensões. Não é só essa dimensão que nós estamos habitando fisicamente. Existem outras, né? O universo da criação, do todo, de Deus, ele é multidimensional. Então existem várias dimensões. Nós habitamos essa dimensão terrena e outros tantos de espíritos habitam outras dimensões. Outras dimensões. Diferentes, inclusive, da dimensão terrena, é lógico. Mas algumas dimensões que estão por aí são meio parecidas. É aquela história que dizia o Hermes Trismegistus, né, nas suas leis universais, né, que ele trouxe, na verdade, ele foi um porta-voz, que o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é semelhante ao que está embaixo. Então são várias dimensões que nós habitamos. Quando você à noite dorme, muitos dos seus sonhos são uma espécie de viagens por outras dimensões. Se você não sabe disso, não sabia, você já deve ter experimentado isso, quando você, de repente, você se vê num outro lugar, né, e fazendo coisas e acontecendo coisas ao seu redor. Então, esse mundo é multidimensional, pluridimensional. Nós vivemos numa dimensão muito densa e precisamos sair dela. Essa é a verdade. E essas criaturas que estão aqui nesse planeta agora, no Brasil, falando asneiras sobre religião, sobre Cristo, etc., né, estimulando o ódio,
o armamento, né, a violência, elas estão na dimensão delas. Nós é que não podemos aderir a essa dimensão, que essa dimensão é maligna, simples. Então vamos pensar um pouco mais sobre isso, né? Na outra semana eu volto. Eu tenho uma vontade de falar sobre essas dimensões, mas acho que ainda não está na hora, né? Eu trabalho muito com a minha intuição, né? Então ainda não está na hora de eu me deter mais nisso. Tem coisas assim que a gente precisa trabalhar para chegar, né, nessa parte, porque é um conhecimento profundo que eu creio que todo mundo precisa saber. O conhecimento que eu busco e que eu já busquei, a ideia minha é sempre estar compartilhando. Porque não adianta eu ficar sabendo de coisas e ficar internado dentro de mim, né? Conhecimento é para a gente compartilhar. Se você tem algum conhecimento, alguma coisa boa, compartilhe. Ok, gente? Vamos ficar assim, então. Bom final de semana para vocês, tudo de bom. Cuidem bem da saúde, porque a coisa ainda não está boa, mas é bom se cuidar. É bom, né, aprender a cuidar da própria saúde, da saúde mental, espiritual e corporal, emocional, né, também. Ok, gente? Então, tudo de bom para vocês. Vocês ficaram comigo aqui até agora. Tudo de bom para vocês e vamos seguir em frente.